Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Retornamos então para mais um vídeo, a continuação sobre a nossa série de vídeos aí de petição inicial trabalhista. O próximo pedido, também corriqueiro no processo do trabalho, é o pedido de 13º, que não foi pago aí na época adequada. O 13º não tem previsão na CLT. O 13º ele tem previsão em leis esparsas, leis apartadas da CLT, Uma lei de 1962, a Lei 4.090 e a Lei 4.749 de 65. São duas leis curtinhas para tratar aí ambas do 13º salário. Uma trata da obrigatoriedade do pagamento e a outra trata do prazo desse pagamento, como é que esse pagamento funciona em termos de datas. Muito bem. Então, em suma, como é que funciona o regramento do 13º? O regramento do 13º, ele funciona da seguinte maneira. O empregado que estiver trabalhando no mês de dezembro, ele vai receber o 13º. Vai receber o 13º. Então, basta estar trabalhando no mês de dezembro para receber o 13º. Então, agora, esse pagamento a ser feito em dezembro, ele não vai ser um pagamento integral para todo mundo. Se o camarada foi admitido, por exemplo, em novembro, ele não vai receber mais um salário cheio em dezembro, no mês seguinte da admissão. Ele vai receber proporcional ao tempo que ele trabalhou no ano. Agora, aquele que já virou ano ou que foi admitido em janeiro, ele vai receber o 13º em dezembro integral. É mais um salário que se recebe no mês, relativo ao fato de trabalhar no mês de dezembro. Então, essa é a lógica da lei, que o camarada que estiver empregado no mês de dezembro receba o 13º. Agora, tem um detalhe curioso que é o seguinte: a Lei 65, ela estipulou que o pagamento deve ser feito em duas parcelas. Uma até o final de novembro, primeira parcela, e a outra até o dia 20 de dezembro. Então, se o empregador tem que fazer o pagamento da primeira parcela até o dia 30 de novembro, então, na verdade, o 13º não é pago em razão de estar empregado em dezembro. Na prática, é em razão de estar empregado em novembro. Em razão de estar empregado em novembro, porque em novembro que se paga a primeira parcela do 13º. Mas o fato que nós temos é isso. Legalmente, em dezembro, estar trabalhando em dezembro é um fato para que se gere o direito ao pagamento do 13º. Então, esse 13º vai ser pago em duas parcelas. A primeira até o final de novembro, até o dia 30. E a segunda até o dia 20 de dezembro. São duas parcelas que pagam o 13º. Você pode pagar a primeira parcela antecipada? Pode pagar a segunda também, depende do ajuste. Mas o fato é que, observadas essas duas datas, limite, está tranquilo fazer o pagamento do 13º, em outros parâmetros que não sejam esses estipulados por lei. É necessário notar o seguinte, no entanto: quando é que o 13º salário ele é levado ao judiciário? Ele é levado ao judiciário basicamente em duas situações. Quando está vencido o mês do pagamento do 13º e o pagamento não é feito, e a situação também em que o empregado foi dispensado antes de chegar no final do ano. Então, são duas situações distintas que geram o direito aí a se pleitear o 13º. Então, a primeira situação, a situação do pagamento do 13º que não foi pago em atraso, que está em atraso, é o seguinte: vamos imaginar um exemplo qualquer aqui, que o empregado foi admitido no ano 1. E ele foi admitido em janeiro do ano 1 e trabalhou o ano 1 inteiro. Chegou dezembro, chegou novembro e dezembro, não recebeu o 13º. Viramos para o ano 2. No ano 2, esse empregado foi dispensado aí no finalzinho de junho do ano 2. Admitido em janeiro do ano 1, dispensado em junho do ano 2. O que ele vai reclamar de 13º no judiciário? Ele vai reclamar o seguinte: ele vai reclamar o 13º vencido e não pago do ano 1
porque em dezembro, em novembro, primeira parcela, e em dezembro, segunda parcela, ele deveria ter recebido um 13º salário cheio, integral, do ano 1 e não foi pago. E ele vai reclamar também o 13º proporcional do ano 2. Por que proporcional? Porque de acordo com a legislação, né, o período trabalhado, né, o período trabalhado de 15 dias para cima dentro de um mês, né, ele gerará o direito ao 13º proporcional daquele mês, a razão de 1/12. Ou seja, você pega o valor do salário, divide por 12 e vai construindo o 13º, né, 1/12, 1/12, 1/12, né, construindo mês a mês até que você chegue, tenha 12/12 e, portanto, o valor cheio do 13º a ser pago aí em dezembro, primeira parcela em novembro. Então, nessa situação, esse empregado vai ter direito a reclamar um 13º e meio, sendo um 13º integral do ano 1, que não foi pago, e o 13º proporcional do ano 2, a razão de 6/12. E aí você simplifica a fração, 6/12 vai dar 1/2, metade, então ele vai ter direito a metade do salário dele também como 13º. Observe que na verdade eu falei salário, mas o 13º é calculado sobre a remuneração, então ele vai ter direito a metade da remuneração dele a título de 13º. Então, o resultado dessa situação toda relevado ao judiciário resultará nesses pedidos: o 13º integral vencido do ano 1 e o 13º proporcional do ano 2. Então, nessa situação, esse empregado tem direito a fazer esses dois pedidos. Então, a gente precisa observar o 13º integral vencido, se tiver pendente de pagamento, e o 13º proporcional relativo ao ano que está em curso e que não se completou porque a dispensa ocorreu, né, anteriormente ao mês de novembro ou mês de dezembro. Então, essa é a sistemática que se vai levar para a Justiça do Trabalho no caso de 13º pendente de pagamento. É necessário observar, né, se tem 13º cheio, integral, pendente de pagamento, se tiver, reclame, e também observar se no ano proporcional, no ano que está em curso, que a dispensa ocorreu, se o 13º proporcional foi pago na rescisão. Se não foi, é necessário reclamar o pagamento desse 13º. É assim que vai funcionar então a dinâmica do 13º na Justiça do Trabalho. Próximo pedido a ser levado aí à reclamação trabalhista, né, constar na petição inicial, é o pedido relativo à remuneração de férias, as férias que eventualmente, né, não tenham sido pagas a contento de acordo com a lei. Então, nas situações em que o empregador, né, por algum motivo, comete alguma irregularidade relativa à remuneração de férias, essa remuneração de férias poderá ser reclamada na Justiça do Trabalho, em suma, de 3 maneiras que nós vamos ver daqui a pouco. Antes de ver, né, as modalidades de cobrança, antes de verificar como essa remuneração de férias pendente de pagamento poderá ser reclamada na Justiça, convém assinalar que a remuneração de férias tem um detalhe, uma discrepância entre o texto da lei e o texto da Constituição, em relação à qual precisamos ter um pouco de atenção agora. E é o seguinte: de acordo com a CLT, né, de acordo com o texto da CLT, a remuneração de férias corresponderá à remuneração contratual, né? Então, o empregado que no período que for usufruir as férias, né, o empregado no período aí, de descanso anual de 30 dias, que ele tem direito de acordo com a lei, o período de férias, ele será remunerado nos termos da CLT, ele será remunerado como se estivesse, né, prestando o serviço de maneira efetiva. Ele será remunerado como se estivesse trabalhando normalmente, apesar de estar em descanso do serviço, no descanso de 30 dias a cada ano. Então, a remuneração de férias, né, nos termos da CLT, pressupõe que o empregador não poderá fazer qualquer tipo de desconto pelo fato de o empregado não estar trabalhando, né? Nas férias, o empregado recebe a remuneração e não presta o serviço. Recebe a remuneração e não presta o serviço das férias. Portanto, aí é um caso de interrupção do contrato de emprego, né? O empregador continua com sua obrigação de remunerar, mas o empregado, né, temporariamente fica sem a obrigação de prestar o serviço. Então, de acordo com a CLT, a remuneração das férias será a remuneração contratual do serviço regular.
Acontece que a Constituição, ao prever, né, ao dispor sobre a remuneração de férias, no artigo 7º, a Constituição ela assegurou às férias, né, além da remuneração, mais um terço dessa remuneração. Mais um terço dessa remuneração. Esse um terço até hoje não consta no texto da CLT. Apesar de termos aí alguns bons anos, né, desde a promulgação da Constituição e de a CLT ter passado por diversas modificações desde a Constituição para cá, o fato é que a CLT continua com a redação, né, nesse artigo que não contempla o chamado terço constitucional. Então, o terço constitucional vai ser aquele acréscimo remuneratório que a Constituição prevê expressamente para a remuneração de férias. Esse terço entrará no cálculo de toda e qualquer modalidade de pagamento de férias. Então, qualquer cálculo que diga respeito à remuneração de férias, esse cálculo pressuporá a inclusão do texto constitucional aí na conta. O texto constitucional não pode ficar separado de nenhum cálculo envolvendo a remuneração de férias. Por mandamento constitucional, portanto, esse artigo da CLT, né, deverá ser aí levado em conta, não mais no sentido literal, mas no sentido segundo o qual a remuneração, na remuneração de férias, será incluído para fins das férias o texto constitucional, em qualquer cálculo envolvendo a remuneração de férias. E para a gente ter uma noção aí, resumida, né, de como funciona a dinâmica da remuneração de férias, e especialmente como se levar essa remuneração de férias, né, para um pedido no reclamação trabalhista, vamos observar aqui um diagramazinho rápido a respeito disso. Então vamos imaginar aqui no exemplo, e esse exemplo eu acredito, né, posso deixar bem claro aí, como funciona a dinâmica e como se levar esse pedido ao judiciário. Então vamos imaginar que um empregado qualquer foi admitido em janeiro do ano 1. Em janeiro do ano 1. E ele trabalhou durante todo o ano 1. Trabalhando durante todo o ano 1, ele vai usufruir de férias em que momento durante o ano 1? Em nenhum momento. Em nenhum momento, porque os primeiros 12 meses são de aquisição do direito às férias. Isso equivale a dizer, portanto, que quando o empregado inicia no emprego, os primeiros 12 meses ele não vai usufruir, a não ser que o empregado por alguma razão queira antecipar, mas legalmente ele não tem direito a usufruir férias nos primeiros 12 meses de serviço. Então, nos primeiros 12 meses de serviço, esse empregado apenas irá adquirir o direito. Daí porque se chama esse primeiro período trabalhado de período aquisitivo, em que o empregado, mês a mês, né, 12avos por mês, vai juntando ali os pedacinhos de férias até ter direito a usufruir as férias de modo integral. Então, no primeiro ano, no ano 1, o empregado ele vai trabalhar, ele vai juntar esse período aquisitivo, mas não vai usufruir de férias, salvo se houver algum tipo de antecipação por parte do empregador. Então, esse empregado continua no emprego durante o ano 2. Durante o ano 2. Aí, no ano 2, sim, ele vai ter, durante o ano 2, o empregador tem que assinalar um período de férias para conceder a esse empregado durante o ano 2. Iniciando e terminando durante o ano 2. Tá? Então, nesse exemplo aqui, portanto, o período aquisitivo do ano 1, o período aquisitivo do ano 1, ou o período aquisitivo do primeiro ano, ele será, repercutirá na concessão de férias durante o ano 2. Então, o período concessivo do primeiro ano estará no ano 2. Da mesma forma, durante o ano 2, esse empregado continuará trabalhando, normalmente. Então, ele vai adquirir um segundo período de férias para usufruir quando? Durante o ano 3. Mas o período de férias adquirido no ano 1 vai para o ano 2. E quando ele estiver contando o ano 2, essa contagem aí vai ser de 12 meses, vai ser de 11 meses excluindo as férias que foram usufruídas no período do ano 1, ou esse período de férias não conta e ele tem que contar 13 meses, os 12 de serviço mais 1 de férias, não. O cálculo do período aquisitivo é bem simples quando as férias entram no esquema aqui, entram no lapso temporal de referência. Então, o período aquisitivo 2, no período aquisitivo 2, será incluído também as férias usufruídas relativas ao período aquisitivo 1.
Então, nos 12 meses do período aquisitivo 2, esse empregado contará também, dentro dos 12 meses, os 30 dias de férias que ele teria concedido, né, teria direito, por ter adquirido esse direito no ano 1. Então, dentro da contagem do período aquisitivo 2, para o exercício das férias relativas ao segundo ano, ele terá direito a contar também nesse período aquisitivo as férias que foram concedidas, né, em relação ao ano 1, concedidas, né, sendo aí, portanto, usufruídas em razão de ter o empregado adquirido esse direito no ano 1. Então, no segundo ano, o empregado vai ter aqui o período concessivo das férias do período aquisitivo 1. Então, as férias adquiridas durante o ano 1 serão usufruídas no ano 2. E no curso do ano 2, esse empregado terá a seguinte configuração, o seguinte cenário. Ele vai adquirir o direito às férias do ano 2 para usufruir, né, para ter o período concessivo no ano 3. Então, o período aquisitivo 2, né, do segundo ano, repercutirá no direito a usufruir as férias durante o ano 3. Acontece que, nesse exemplo aqui, no ano 3, esse empregado foi dispensado em junho. O contrato de emprego foi finalizado em junho do ano 3. E em junho do ano 3, esse empregado ainda não tinha usufruído das férias. A ideia do empregador era que esse empregado usufruísse das férias, digamos, em outubro do ano 3. Só que outubro do ano 3 não chegou. Esse empregado não chegou a laborar até outubro do ano 3, porque o contrato foi encerrado em junho do ano 3. Então, temos então esse cenário aqui, né? O período aquisitivo 1, o período aquisitivo 1 refere-se ao primeiro ano. O período concessivo 1 será dentro do ano 2. E o período aquisitivo 2 será dentro do ano 2 para que seja concedido durante o ano 3. E o período aquisitivo 3 também estava em curso. Então, durante o ano 3, o empregado, desde janeiro do ano 3, já estava contando a aquisição de férias para eventualmente usufruir no futuro ano 4. Só que esse ano 4 não existiu no contrato de emprego, porque o contrato foi encerrado em junho. Então, nós temos essa configuração aqui. Vamos imaginar agora que nesses 2 anos e meio que esse empregado trabalhou, ele não teve o direito às férias. E ele não foi remunerado por isso. Então esse empregado, durante 2 anos e meio, trabalhou ininterruptamente e não recebeu a remuneração de férias, portanto. E ele também não recebeu esse valor da rescisão. Então ele pretende levar essa questão para o judiciário trabalhista. Ele pretende levar essa questão das férias para o judiciário trabalhista e vai então reclamar na justiça o pagamento desses valores aqui. Como proceder diante de um cenário desse? Bom, então nós temos aqui 2 anos e meio de férias, sendo as férias do período aquisitivo 1, concessivo 1, que seria no ano 2, que não foram adimplidas. No período aquisitivo 2, para usufruir no ano 3, o período foi adquirido, mas não foi usufruído. O contrato acabou antes de expirar, antes de vencer o período concessivo do ano 2, que seria o ano 3. E as férias que estavam sendo adquiridas no ano 3, o período aquisitivo 3, para serem concedidas no período concessivo, né, que seria o ano 4, não aconteceu, porque o contrato não chegou até lá. Então, num cenário em que o empregado não tem recebido nadinha de férias, né, o direito à remuneração aqui, como ficaria isso na justiça? Bom, ficaria da seguinte forma. De acordo com a CLT, as férias que foram adquiridas e não foram concedidas dentro do período concessivo deverão ser remuneradas em dobro. É o que a gente chama de férias dobradas. Então, um dos pedidos que esse empregado vai ter será o de férias dobradas. Por quê? Porque o empregador tinha até o final do ano 2 para conceder as férias adquiridas no ano 1. Não havendo essa concessão, a CLT impõe a ele, né, a consequência, a sanção de pagá-las em dobro, por conta do descumprimento desse prazo. Em relação ao período aquisitivo 2, né, as férias do segundo período,
esse empregado vai ter direito a ser remunerado de maneira integral, férias simples ou integrais, pode chamar de uma ou de outra forma, férias simples ou integrais, que é aquela remuneração de férias, né, em relação a qual o período concessivo ainda estava em curso quando o contrato acabou. Nesse caso, não houve nenhuma irregularidade patronal. O empregador tinha até o final do segundo ano para conceder esse direito. Por alguma razão, o contrato não chegou até lá. Né? E o fato de o contrato ter cessado sem a concessão das férias de maneira efetiva não torna o empregador, né, não torna o empregador aí na situação, não transforma o empregador, né, como agente de um ilícito, porque ele estava ainda no uso da prerrogativa dele, empregador, de fixar as férias, a prerrogativa do empregador. Às vezes o empregador pode, né, permitir que o empregado faça sugestões ou faça requerimento de período de férias. Mas quem tem a palavra final na fixação das férias, do período de férias, é o empregador. Então, o empregador estava dentro ainda da sua prerrogativa de conceder as férias do período aquisitivo 2, que seriam concedidas no ano 3. E o contrato acabou antes de vencer o ano 3, antes de o ano 3 ser esgotado. Então, esse empregador não estava irregular. Não estando irregular, ele vai ter que pagar apenas o que é devido ao empregado, que seriam as férias integrais ou simples. Férias integrais ou simples do período aquisitivo 2, do período concessivo 2, que seria concedido ainda no ano 3, que não chegou a ser completado no emprego. Mas, além disso, o empregado também vai ter direito às férias proporcionais. Vai ter direito a férias proporcionais. As férias proporcionais são aquelas que o período aquisitivo estava em curso. O período aquisitivo estava em curso, mas a contagem foi finalizada pelo fato de que a relação de emprego deixou de existir. Então, o empregado, nesse exemplo, ele estava contando o período aquisitivo 3 para usufruir no futuro ano 4. Esse ano 4 não aconteceu, o período aquisitivo 3 não foi completado, ele parou pela metade. Então, vamos aqui calcular essas férias em caráter proporcional, né? Sendo que o mês, a fração de mês igual ou superior a 15 dias, conta como mês cheio. Abaixo de 15 dias, de 14 para baixo, despreza na contagem, é desprezada na contagem. Então, nesse caso aqui, né, se o empregado trabalhou até junho, vamos imaginar que até a primeira semana de junho só vão contar 5 meses. Se ele trabalhou mais de 15 dias em junho, 15 ou mais dias em junho, vai contar o mês de junho completo. Vai contar o mês de junho completo. Então, nesse exemplo aqui, ele vai ter direito a 6/12 da remuneração de férias, simplificando a fração, 6 por 12 dá 1/2, metade. Então ele vai ter direito a metade da remuneração de férias a título de férias proporcionais. Então, nesse exemplo aqui, né, o empregador então fica responsável pelo pagamento das férias dobradas, período aquisitivo 1, concessivo, que seria concedido no ano 2. Ele vai ter direito a receber também as férias integrais ou simples, do período aquisitivo 2, que seria concedida durante o ano 3, mas não chegou a ser concedida, né? E vai ter também direito à contagem das férias proporcionais do período aquisitivo 3, cujo período aquisitivo estava em curso quando o contrato foi encerrado. Então, numa reclamação trabalhista, é fundamental, né, como nós já vimos aí no vídeo anterior, né, é fundamental que você, na petição, se refira expressamente a quais períodos aquisitivos concessivos o empregador está irregular. Afinal de contas, o empregado tem direito à contagem do período de férias X. O empregador adimpliu, concedeu o direito, remunerou adequadamente. Então, se não acontecer a conduta regular do empregador, é imperioso que na petição inicial se informe isso, sob pena de faltar causa de pedido, o juiz até, ou na pior das hipóteses, julga improcedente o pedido, o que tornaria aí a questão transitada em julgado se, né, o prazo, as vias recursais forem esgotadas. Depois que as vias recursais forem esgotadas, ou o juiz pode considerar o pedido como inepto, por ausência de causa de pedir. Então, vai pedir remuneração de férias, precisa dizer qual é o período aquisitivo concessivo relativo àquelas remunerações que estão em aberto. É preciso dizer, não precisa citar o artigo, é recomendável, é importante, como nós já vimos, mas a petição inicial trabalhista não necessita de fundamentação jurídica.
não é requisito essencial da peça e, portanto, você pode fazer a petição sem a fundamentação jurídica específica, porém, não pode abrir mão de descrever o fato, né, e especialmente o fato que lastreia o pedido a ser formulado. Se você está levando ao judiciário 3 situações com férias em aberto, é preciso dizer quais são os fatos a que se refere cada uma delas. Imperioso dizer isso. Bom, então, no caso da remuneração de férias, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte: como nós já vimos, o cálculo da remuneração de férias necessitará da inclusão do texto constitucional. Vamos levar em consideração aqui o seguinte, que o empregador, ele remunera esse empregado, né, com um salário de R$ 2.400. R$ 2.400. Então, nesse exemplo aqui, como é que ficaria o cálculo desse empregado? Ficaria da seguinte forma. Primeiras férias, então, o primeiro período de férias aqui que é dobrado. Então, o empregado recebe R$ 2.400. Vamos incluir aí o terço constitucional. Então, 2.400 mais 800, R$ 3.200. Mas R$ 3.200 seria a remuneração cheia, a remuneração integral das férias. No primeiro caso, nós temos uma remuneração dobrada. Então, para essa irregularidade, o empregador pagará R$ 6.400. Férias dobradas, R$ 6.400 para um salário de R$ 2.400. Vamos ter também férias, né, em período simples, né, então férias simples ou integrais aqui, mais 2.400 com mais um terço, 800, 3.200. E mais metade da remuneração de férias pelo período aquisitivo, né, que foi período aquisitivo inconcluso. Então, 2.400 mais 800, 3.200. 3.200, metade disso, 1.600. Então, nesse exemplo, o empregador vai ter que desembolsar 6.400 pelas dobradas, mais 3.200 pelas férias integrais ou simples e mais 1.600 pelas férias proporcionais, né, do ano 3 aqui. Então, nesse exemplo, então, o empregador ficará responsável por arcar com esses pagamentos relativos à remuneração de férias. Então, vai levar um pedido das férias para o judiciário, observar, no caso do seu cliente, se a situação demanda aí férias dobradas, integrais ou simples, né? E as férias proporcionais. Então, separar os casos e fazer os pedidos relativos a essas remunerações de férias que ficaram em aberto. A gente encerra, né, a abordagem de hoje, nosso vídeo de hoje. E aí, mais uma vez, eu solicito, né, a quem tenha assistido e gostado do vídeo, e por favor, se inscreva no canal aqui, no nosso lado, né, do nosso lado esquerdo, à direita de quem assiste, e também acompanhe os outros vídeos do canal, clicando aqui na janelinha que vai aparecer do lado direito, né, do meu lado direito, do lado à esquerda de quem está assistindo. É isso, nós, né, nos veremos em breve. Até lá, a gente se vê.